Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Clodiano, hoje é dia 6 de abril. E ontem, ao compartilhar a Doutrina e Convênio, sessão 31, eu compartilhei o que estava escrito também aqui em Revelações, em contexto, que é a história por trás das revelações de Doutrina e Convênio. Então eu compartilhei a biografia ali de Thomas B. Marsh, compartilhei a parte ali que a esposa dele havia feito um combinado ali com a outra irmã de trocarem o leite para ter um queijo mais rico, né? Então, só que ao enviar o queijo ali, supostamente ela tirava a nata do queijo ali, a parte mais rica do queijo do leite, né? Para se fazer o queijo. E isso deu muita confusão, né? Por conta disso. E Thomas B. Marsh e sua família acabou se afastando da igreja por causa disso, né? Por causa de nata do leite ou coisa assim, coisa que poderia ter sido deixado para lá na ocasião ali. Bom, então muitas pessoas compartilharam sobre essa mensagem, compartilharam sobre o que acham sobre isso e até falaram de experiências pessoais, que conhecem pessoas que por causa de muito pouca coisa se afastou da igreja. Bom, e que nós possamos deixar essas diferenças de lado. Claro que eu falei isso, foi um mau exemplo, né, que ocorreu aqui, mas que serve de exemplo para nenhum de nós sairmos da igreja ou deixar que outras pessoas saiam da igreja por conta disso. Bom, por causa de um rancor ou por causa de um mau entendimento aí. Bom, eu falei essa parte, mas eu falei também que Thomas B. Marsh e sua família também retornou para a igreja, né? Ali após 18, 19 anos afastado da igreja, ele retorna ali, ele reconhece o quanto ele perdeu. Não era o Senhor que estava perdendo, era ele que estava perdendo no tempo que ele ficou fora da igreja ali, ele reconhece isso. Mas também eu gostaria de reconhecer, nessa mesma revelação que eu vou compartilhar aqui hoje, sessão 31, como o trabalho de Thomas B. Marsh ele contribuiu para a igreja, né? Ele batizou muitas pessoas, o trabalho missionário que ele fez teve grande repercussão. Inclusive ele batizou também, por meio da pregação ali, Parley P. Pratt, né? Nós vamos ver que esse Parley P. Pratt ele saiu para pregar o evangelho, ele ajuda muita gente também. E aí que está aquela frase, né? A gente pode contar dentro de uma maçã quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas a gente não consegue contar quantas maçãs tem dentro de uma semente. Então, o trabalho que Thomas B. Marsh fez, né, a gente não consegue calcular a extensão dele, até onde chegou, né? Então, é muito importante essa parte de compartilhar o evangelho. Bom, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre duas mensagens, né, que repercutiu, que eu gostei bastante também, a respeito da mensagem de ontem falando sobre Thomas B. Marsh. Aqui no grupo de estudo de Doutrina e Convênio, né, o grupo do Vem Segue, a irmã Fátima ela comentou o seguinte, só um trecho aqui, ela disse assim, admiro muito quem se arrepende e quem perdoa e quem continua fiel ao Senhor. Boa tarde, amados. Até amanhã, Vanderlei. Bom, ela comentou aqui, né, que ela admira muito, eu também admiro muito as pessoas que se arrependem, que conseguem superar o orgulho ali, que volta para a igreja. Bom, então é muito admirável isso, e isso nós podemos ver em Thomas B. Marsh, tá bom? Mesmo que passou ali 18, 19 anos para ele reconhecer o erro dele e voltar para a igreja, mas ele voltou, esse é o importante. As palavras do Senhor é essa, perseverar até o fim. E ainda não tinha chegado o fim dele, e ele retornou para a igreja, e ali ele continuou fiel até o fim dos seus dias ali. E isso é uma história bonita para se contar. E junto com essa mensagem, outras pessoas foram comentando também. Eu tenho um comentário muito bonito que eu achei, que veio aqui no meu canal, Escola Dominical Brasil, tá bom? Tá aqui, foi quem comentou, foi a irmã Maria Moreira Rosário. Eu vou só comentar por cima o que ela disse, tá bom? Eu fixei o comentário dela no topo dos comentários aqui no YouTube. Ela contou que em 2008, levaram o carro dela, né? Um ladrão roubou o carro dela e
E ela ficou muito desanimada e por conta disso, né, ela deixou de ir à igreja por conta desse desânimo, né? Ela não menciona se era longe a capela ou não, mas ela ficou muito desanimada e começou a não frequentar mais a igreja. E o esposo dela não é membro, né? Com o tempo, o esposo dela fez um comentário para ela: o ladrão não levou só o carro seu, não. Aí ela falou: o que mais ele levou? E aí ele disse: ele levou também a sua fé. Essas palavras dele entrou com grande força nela, né? De modo que a partir daquele dia nunca mais ela deixou de ir para a igreja. Então, parabéns, irmã. Isso aqui foi um grande testemunho, um testemunho muito especial, né? O Espírito Santo tocou muito forte em você. Obrigado por ter compartilhado essa parte aqui, tá bom? Aqui no comentário aqui. E vocês que participam pela Rádio Sud também, eu deixo sempre aqui no meu canal o meu WhatsApp, tá bom? Então, mesmo que vocês acompanhem aí pela Rádio Sud, entra aqui no meu canal, na Escola Dominical Brasil, copia o meu WhatsApp. Quando quiserem comentar alguma mensagem, manda para mim em áudio ou escrita aí, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Doutrina e Convênio, sessão 31, ainda revelação dada a Thomas B. Marshall. Eu vou ler o versículo 5, tá bom? Diz assim: portanto, lança a sua foice com toda a tua alma, e teus pecados te são perdoados, e haverá muitos feixes sobre suas costas, porque o trabalhador é digno de seu salário, portanto, a tua família viverá. Nossa, que interessante aqui, né? Ele fala que a pregação do evangelho, ela causa o perdão de pecados, né? Então, cada mandamento que nós guardamos, nós recebemos uma bênção. E para perdão dos pecados, né, essa bênção de compartilhar o evangelho, ou seja, compartilhar o evangelho é tão importante que o Senhor ele fala que perdoa os nossos pecados, é um trabalho que ele faz. E quem não tem pecado, né, para ser perdoado? Tem uma outra coisa que nós fazemos também, que o Senhor ele promete que vai apagando os nossos pecados. A gente vai estudar ainda sobre isso em Doutrina e Convênio aqui, tá bom? Mas eu vou esperar chegar o momento certo aqui. Para complementar essa escritura aqui, tem Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim: irmãos, se algum dentre vós se desviou da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, seja a pessoa que não conhece o evangelho, a gente pregando e a pessoa vir para o evangelho, ou aquela pessoa que se desviou, que já era da igreja, se desviou do evangelho, e a gente ajudar essa pessoa a retornar para a igreja. O próprio Senhor lhe diz, né, por meio dos seus servos aqui, no caso aqui por meio de Tiago, que você salvou uma alma do inferno, né? Salvou ali da angústia, está trazendo de novo para o convívio do Senhor. E ele fala que cobrirá uma multidão de pecados. Esse cobrirá uma multidão de pecados é cobrir os seus próprios pecados, tá bom? Então é bem admirável isso, eu gosto bastante dessa escritura. E também o Senhor disse a Thomas B. Marshall, né, no mesmo versículo, digno é o salário, né? O trabalhador é digno do seu salário. Então, olha que interessante. Eu gosto dessa palavra salário nas escrituras, mas ela não significa salário nem dinheiro como nós conhecemos hoje, tá bom? Nós devemos interpretar essa palavra salário como ganho, tá bom? Ou como recompensa. Então, o trabalhador é digno da sua recompensa. Por exemplo, vou pegar outro versículo para esclarecer aqui, ó. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecador é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele fala, se nós trocarmos a palavra salário aqui em Romanos, né, que Paulo está falando por dinheiro, não faz sentido nenhum, porque diz assim, porque o dinheiro do pecador é a morte. Então não tem sentido. Mas se você trocar pela palavra ganho, aí sim, ó, porque o ganho do pecador é a morte. Então, o ganho, né, a recompensa de quem vive no pecado vai ser a morte espiritual, viver afastado da presença de Deus.
E qual que é o ganho, então, de quem vive do Evangelho, de quem prega o Evangelho? Só pode ser a vida eterna. Então é esse o significado, né, da palavra salário aqui dentro das Escrituras. Significa recompensa, né? Não significa que... inclusive, esses que saíam para pregar, e até hoje é assim, né, os missionários, eles bancam a sua própria missão. Outras pessoas ajudam a custear a missão. Eles não ganham dinheiro para pregar o Evangelho, não. Então, é bem interessante essa forma, essa colocação aqui. Bom, então eu deixo essa mensagem com vocês. Eu amanhã eu vou trazer uma nova mensagem, né? Sair um pouco desse Doutrina e Convênio 31 e trazer outras histórias, porque a designação dessa semana é sessão 30 até o 36 e tem muita história de missionários. Eu gosto de trazer essas histórias para nós termos uma biografia e entender o que está acontecendo por trás das revelações aqui. Bom, então obrigado por vocês ouvirem essa mensagem todos os dias comigo e junto nós vamos nos fortalecendo. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.